Olá, família, sociedade organizada. Aqui cabe uma pergunta. Afinal, o que está acontecendo com a nossa sociedade, principalmente nas últimas 3 décadas? São várias as notícias que nós já temos conhecimento de crianças abandonadas, sofrendo as consequências do abandono, esquecida por pais dentro de automóveis, morrendo por sufocamento, abandonadas em momentos festivos e sequestradas, tais quais algumas crianças aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área de Madureira, em que no momento em que seus pais bebiam cerveja, estavam se confraternizando com os seus amigos, uma foi sequestrada pelo próprio vizinho da sua avó, sem que ninguém percebesse. A avó se distraindo, tomando cerveja e dando gargalhadas aos montes com as suas amigas. E um outro menino, morador do mesmo bairro, por coincidência, do lado oposto do bairro, sofrendo um tiro de fuzil, de bala perdida. Sua mãe, seu avô, estavam bebendo cerveja e se confraternizando. A tragédia se fez presente. Todos choraram e a polícia procurou os responsáveis. No entanto, uma coisa foi ignorada: a negligência dos pais e dos responsáveis, na figura dos avós, que deram mais importância à sua cerveja. Fica aqui a pergunta: que tipo de pais e avós a nossa geração se tornou? Aquela geração que, no caso particular de quem tem mais de 40, como eu no caso, que tipo de pais e avós nós somos atualmente? Porque nós não conseguimos ter a mesma competência que nossos avós e nossos pais tiveram quando da nossa infância e adolescência. O que está acontecendo com a gente? Será que nós esquecemos o que significa responsabilidade? Será também que nós esquecemos o que significa paternidade? Procurando dar uma forcinha nessa nossa dúvida e para que a gente tenha um norte para reencontrar o caminho que ficou perdido, o canal se preocupou em dar uma ajudinha e discutir o que é paternidade. E vamos começar pela definição. Então, visando dar uma forcinha para a sociedade, o canal se preocupou em resgatar a ideia do que seja paternidade, para que nós não estejamos mais tão perdidos assim e não nos encontremos de novo esquecendo crianças na janela para que elas caiam e morram, não esquecendo crianças dentro de automóveis, ou trocando crianças por momentos no aparelho celular, ou nas gargalhadas divertidas com amigos, ou então nas paqueras. Sendo nós avós ou pais, cabe aqui a gente ganhar essa forcinha e, através da definição do que seja paternidade, a gente relembrar um pouquinho que responsabilidade para quem é adulto não custa nada. E, partindo desse princípio, a gente tendo uma pequena definição do que seja paternidade, talvez a gente resgate um pouquinho da responsabilidade que a gente tem obrigação de ter. Então, vamos começar definindo pelo dicionário o que é paternidade. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, primeiro, paternidade, qualidade ou condição de pai. Segundo, tratamento dado pelos religiosos inferiores aos superiores ou pelos seculares a todos os religiosos em geral. Terceiro, criação, autoria. Quarto, relação jurídica entre pais e filhos.
Quinto, diz-se da adotiva a semelhança da biológica, desta última se distinguindo pela ausência consanguínea. Então, tendo essa pequena noção de paternidade, nós podemos agora passar para o sentido mais amplo. O exercício da maternidade, função de mãe, e da paternidade, função de pai, definem em conjunto o que é paternidade. A maternidade é a condição de mãe. Ninguém melhor que uma mulher para poder defini-la. No entanto, pelo bom exemplo materno de nossas mães, podemos entender que ela é, acima de tudo, responsabilidade total, também sendo amar incondicionalmente, educar, ensinar o caminho correto, acolher, perdoar quando necessário e até punir quando houver erro. A paternidade é a função análoga à da mãe. Ela é o exercício da função do pai na criação dos filhos. Mas ela deve ser entendida também como responsabilidade total e, acima de tudo, presença. É dar o exemplo, o doutrinamento, o cuidado e a proteção. Historicamente, desde a colônia, o papel de pai é distorcido na sociedade. Cabia à mãe a função de educar os filhos e ao pai de cobrar. Isto quando havia uma família formada. Porém, de um modo geral, dada a estrutura colonial voltada exclusivamente para a exploração, não foi constituído aqui um país formado por famílias ligadas à terra e ao sentimento de família e de nação. Nesse sentido, foi criada uma sociedade de crianças bastardas e abandonadas, frutos de aventuras amorosas e de abusos sexuais. A roda dos rejeitados ou enjeitados é um testemunho deste fato. Ela era o nome dado à porta giratória, onde mães anônimas, ainda no século XIX, abandonavam seus bebês oriundos de uma aventura amorosa ou de um abuso sexual. Consequente deste quadro histórico, vivemos atualmente uma sociedade de pais negligentes. Nesse sentido, num primeiro momento histórico, a negligência se dava basicamente pela ausência do pai, cujo papel foi distorcido por nossa cultura machista, na qual as mães engravidavam e assumiam sozinhas a função de criar os filhos, sendo naturalizada pela sociedade a isenção do homem, cuja frase histórica "prendam as suas cabras, que o meu bode está solto", verbaliza muito bem esta ideia e testifica culturalmente o nosso senso comum a respeito. Ainda dentro deste contexto, uma das causas da negligência paterna atual, para alguns autores, está na juventude atrasada de adultos, dos 30 aos 60 anos, pais, mães e avós, com uma extrema necessidade de se divertir ou dedicar-se a si mesmo, algo que, para outros autores, está relacionado à paternidade precoce, que explodiu nos anos 1980. Mas, afinal de contas, o que é negligência? Então, para responder essa pergunta e nós nos situarmos melhor, entendermos melhor o que é negligência, eu vou ler aqui a definição de Bakers em seu levantamento de 1999. Segundo Bakers, 1999, a negligência são atos de omissão de cuidados de proteção à criança contra agravos evitáveis, como não educar, não impor limites, não levar à escola, não alimentá-la,
corretamente, não medicá-la ou cuidar da sua saúde, não abrigá-la ou mantê-la em ambiente minimamente higiênico. Dentro desse contexto, cabe ressaltar o estudo do Laboratório de Estudos da Criança, LACRE, da Universidade de São Paulo, entre 1996 e 2002. Consta no estudo que, nesse período, 41,1% dos registros de maus-tratos infantos juvenis foram de negligência só no período de 12 anos, o que consta aí um absurdo cada vez mais crescente dentro da nossa sociedade. Outro fator apontado é o abandono afetivo, a falta de afeto. Para alguns pais, basta dar todo o apoio material à criança no cumprimento da paternidade e pronto. No entanto, para o Poder Judiciário, na figura do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o não apego maternal ou paternal vem sendo tratado como abandono afetivo, ou seja, crime. Como não há caracterização para a crise paternal, em que se destaca a negligência familiar, o Estado tem tratado esta questão na área civil, através dos artigos da lei. Artigo 227 da Constituição Federal, artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz, artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro, artigo 136 do Código Penal e artigo 70 do ECA, que eu vou tirar uma cola aqui, porque ele é muito importante. Diz o artigo 70 do ECA: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Este artigo é fundamental para o Poder Judiciário, porque é nele principalmente que a Justiça se baseia na avaliação dos casos que chegam ao seu conhecimento. O Estado tem dado especial atenção aos problemas da crise paternal, em que se destaca a negligência paternal como o abandono afetivo, porque o Estado tem percebido que a crescente onda de violência na sociedade, de um modo geral, e a violência contra a criança e o adolescente tem se dado pelo abandono ou negligência dos pais, que têm demonstrado flagrante irresponsabilidade no exercício da sua paternidade e no cuidado com a criança ou tutelado, no caso do responsável. Senhores, na opinião do canal, a paternidade é a responsabilidade de exercer a guarda e educação do filho de forma plena em todos os aspectos da vida do tutelado, não dando espaço para negligência ou distração no seu exercício. E assim ela deve ser exercida. Seguindo à risca este princípio, evitaremos problemas como a pedofilia e a crescente onda de violência que assola a nossa sociedade e que são consequência da ausência paternal na visão desse canal. Se você gostou, pense nisso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.